Está no ar mais um Ela é o Elo. Nem todo começo acontece no tempo que a gente imagina. Às vezes, a vida chega antes da hora e junto dela vem dias de espera, de fé, de cuidado e de muita força. O Novembro Roxo é um mês dedicado à prematuridade, um tema que fala sobre amor, ciência e esperança. Hoje a gente vai mostrar as jornadas de quem vive esse desafio de perto, famílias, profissionais que acompanham a saúde dos bebês guerreiros, que a cada dia escrevem novas histórias dentro das UTIs neonatais. E para começar a falar sobre prematuridade, sobre o olhar humano por trás da rotina da UTI neonatal, a gente recebe hoje a doutora Christine Hoffmann, pediatra e neonatologista do Hospital Divina. É um prazer estar contigo e eu já quero começar perguntando o que caracteriza um bebê prematuro. O prazer é meu de poder trazer aqui um pouquinho para vocês da nossa vivência numa área do hospital tão especial que a gente costuma chamar de mini-mundo, que é o mundo dos prematuros dentro da UTI neonatal, né? Os prematuros são todos os pacientes que nascem com uma idade gestacional abaixo de 37 semanas, né? Então, a gente espera que a gravidez dure 40 semanas, mas como tu bem disseste, né? Muitas vezes os bebês nascem um pouco antes desse tempo e aí abaixo de 37 semanas, então a gente classifica eles como bebês recém-nascidos prematuros. E o que pode levar a um parto prematuro? São diversos fatores de risco, né? Então é importante, primeiramente, a gente chamar a atenção de todas as gestantes para que façam o pré-natal. É durante as consultas de pré-natal e durante os exames realizados no pré-natal que a gente pode identificar os fatores de risco, que dentre eles são algumas infecções maternas, né? Como infecção urinária, algumas infecções que podem ser, inclusive, passadas para o bebê, algumas alterações anatômicas que essa gestante pode apresentar e que pode ser um facilitador do parto prematuro. Pressão alta, por exemplo, que também pode ser identificada durante a gestação e pode ser tratada. E esse bebê que poderia, então, nascer prematuro, muitas vezes é levado à gestação até o termo, né? A diabetes gestacional também. Então, são todas essas doenças e alterações que a gente, identificando, muitas vezes consegue prevenir, né, um parto prematuro de acontecer. E existem níveis diferentes de prematuridade? Tem a ver com a quantidade de tempo? Como é que funciona isso? Sim, a gente sabe que, então, a gente classifica todos os bebês prematuros abaixo de 37 semanas, mas a gente classifica dentre eles, abaixo de 28 semanas são considerados os bebês prematuros extremos, entre 28 semanas e 32 semanas nós chamamos de muito prematuros, entre 32 semanas e 34 semanas são os prematuros moderados, e acima de 34 até as 36 semanas e 6 dias são os prematuros tardios. Certo. E além disso também tem uma classificação de acordo com o peso de nascimento. Então são várias classificações, vários detalhes, sim, né? E tu falaste ali do mini-mundo, né? Como que funciona esse atendimento? Como que recebem, né, esse bebê e fazem esses diagnósticos? Sim, o nascimento do bebê prematuro, ele precisa de toda uma estrutura, de todo um preparo. Então a gente sempre diz que o ideal no momento de um nascimento de bebê prematuro, que a gente possa organizar um atendimento de preferência onde haja uma UTI neonatal, né? A gente sabe que diversas cidades aqui do nosso Rio Grande do Sul isso não é possível, então a gente sempre prefere que a gestante seja transferida com o bebê dentro do útero e não o bebê pós-nascimento, né? É melhor que o bebê já nasça num ambiente preparado para o seu nascimento, então um ambiente onde tenha neonatologista, onde tenha uma equipe multidisciplinar treinada para esse atendimento, e a gente sempre tenta que o bebê possa inicialmente já ter um contato com a mãe, né? Então, independente da via de parto, seja por parto vaginal, seja por parto cesárea, sempre que o neném nasce vigoroso, mesmo prematuro, a gente prima pelo contato pele a pele, que ele possa ser colocado no colo materno, que ele possa ter já esse contato inicial, que é muito importante, né, para todos os bebês e para os prematuros também. Alguns não podem ter esse contato inicial, os bebês prematuros extremos, muitas vezes, eles não nascem vigorosos o suficiente para poder ficar no pele a pele, então eles precisam ser levados, muitas vezes, para um atendimento de urgência, né, e aí a gente sempre pede que o pai vá junto, que o pai acompanhe esse atendimento, isso é muito importante, a presença da família, né, inclusive no momento de reanimação, que muitas vezes acontece logo após o nascimento.
Certo. E tu me comentaste também sobre essa questão, né? Cada segundinho conta, né? E como veio ao mundo também. E a longo prazo, existem consequências neurológicas, físicas para esse bebê no futuro? Sim, tem diversos estudos mostrando que os bebês recém-nascidos prematuros precisam de um acompanhamento especial, né, um segmento muitas vezes multidisciplinar, então um acompanhamento não só pediátrico, mas também com médico neurologista, com médico otorrinolaringologista, com fisioterapeuta, com nutricionista, com fonoaudiólogo e muitas vezes terapeuta ocupacional também. Então uma equipe multidisciplinar acompanhando todo o processo de desenvolvimento, porque são bebês que podem ter algumas alterações ao longo da vida, né? A gente sabe que a prematuridade está associada a algumas alterações pneumológicas, por exemplo, então mais risco de ter sibilância, de ser um bebê lactente sibilante, mais risco de ter alterações cognitivas, alterações motoras também, então muitos bebês precisam mesmo de um acompanhamento e de atendimento fisioterapêutico, né? Terapia ocupacional, e aí com esse grupo todo, com essa equipe multidisciplinar, a gente sabe que muda a vida desse bebê a longo prazo para poder chegar lá com 4, 5, 6 anos, ir para a escola, ir para uma escola normal, não precisar de nenhum atendimento especial ao longo da vida depois. Ter a vida e uma boa qualidade de vida, exatamente, né? Porque a sobrevida, né, hoje em dia a gente sabe que os bebês estão sobrevivendo muito mais, mas além disso, nós queremos que eles sobrevivam com muita qualidade de vida, né? Então, tem muita novidade, muitos estudos mostrando novas tecnologias e um atendimento que favoreça que esses bebês cheguem na vida adulta e durante toda a sua vida com saúde, né? É isso que a gente quer também. A gente sabe que a medicina evoluiu muito e nesse caso da prematuridade, qual a tua visão? Ela também evoluiu na área de vocês? Com certeza, né? Ao longo dos anos, ao longo das décadas, os bebês têm sobrevivido muito mais e cada vez com idades gestacionais menores, né? A gente tem exemplos no mundo de bebês que sobreviveram com 22 semanas de idade gestacional. Isso algumas décadas atrás era impensável. Os bebês com 22 semanas não eram nem investidos, né? E hoje em dia, com tanta alteração, com tanta mudança, com tanta tecnologia e novos medicamentos, a gente sabe que muitos bebês extremos sobrevivem muito bem. Só dessa fala acontecer, né, a gente já fica emocionada e se revigora, né, com essa esperança. Eu quero ouvir de ti quais foram assim os casos e qual foi o principal assim motivador de tu estar nessa área e o que te emociona dentro da prematuridade. Realmente é uma rotina difícil, né? Porque são bebês que muitas vezes estão dentro de uma UTI neonatal e precisam de um atendimento 24 horas, uma monitorização 24 horas, mas também a gente tem muitos momentos muito emocionantes no nosso dia a dia, né? Sem dúvida nenhuma, o que a gente espera sempre é o momento da alta, né? Então, aquele momento que o bebê muitas vezes ficou lá junto com toda a equipe por 2 meses, 3 meses, às vezes, no momento que ele vai ter alta, é sempre muito emocionante para toda a equipe. A gente faz questão de juntar, de fazer foto, de se despedir. É um momento de despedida nosso com aquele bebê que ficou tanto tempo junto com a gente, né? Mas também durante a internação são vários marcos, né? A gente sempre comemora o primeiro quilo, por exemplo. Então a gente costuma colocar na incubadora, as enfermeiras fazem uma plaquinha, colocam o meu primeiro quilo e aí colocam ali com o nome do bebê para depois a família levar para casa. Tem as comemorações dos mêsversários também, então geralmente se coloca alguma fantasia no bebê, se coloca um enfeite, a mãe chega e faz aquela surpresa, né, para a comemoração do mêsversário. Tem os momentos da família também entrando na UTI neonatal, então a primeira visita dos avós, né, geralmente é bastante emocionante. O primeiro colo, então a primeira vez que aquela mãe de um bebê prematuro pega o seu bebê no colo e aconchega e coloca no pele a pele, é sempre muito especial, né? Elas geralmente se emocionam bastante e a gente vivenciando tudo aquilo também não tem como não se emocionar. Acho que a rotina da UTI neonatal ela é diferenciada por ser de extremo risco, ao mesmo tempo de exigir também esse apoio para as famílias, né? Exatamente. Então conta mais a tua visão para o público de casa, como é a rotina dentro de uma UTI neonatal.
Então, o que acontece nas nossas UTIs, né, é que os bebês mudam muito e muito rapidamente. Então, a gente, num dia, 8 horas da manhã, a mãe chega e tem um bebê que está em ventilação mecânica, que está precisando de ajuda, que está com dificuldade de respirar, e muitas vezes no dia seguinte esse bebê já foi estubado, ele já está com menos suporte, ele já pode rapidamente evoluir. Então, o mundo da neonatologia eu gosto muito por causa disso, porque a gente consegue ver evoluções muito rápidas, né? Principalmente os primeiros 15 dias de vida, que são períodos que os bebês precisam de mais suporte, daí o suporte respiratório, o suporte cardiovascular, o suporte nutricional. Então, nesse período muda muita coisa muito rapidamente. E a gente poder ter esse convívio, poder trazer a família para junto do cuidado é essencial. Então, a gente muitas vezes vê que as mães têm medo de tocar no seu bebê, que são bebês muito pequenos, né? E a gente consegue trazer eles para o cuidado, dizer, não, é bom, coloca a tua mão devagarinho em cima do teu bebê, vai ser importante para ti, para o bebê. Então, é muito legal. E esse trabalho, ele é muito minucioso, né? E numa UTI, então, é redobrado, o cuidado é sempre redobrado. Quais são os detalhes essenciais para a família, para a mãe? Tem alguma questão de higiene, alguns cuidados, assim, que não podem ser, assim, esquecidos? Sim, a gente cuida muito o ambiente, né? A ambiência que a gente chama da UTI neonatal, porque a gente sabe que o bebê deveria estar se desenvolvendo dentro do útero e, ao contrário, está acontecendo esse desenvolvimento dentro da nossa UTI neonatal. Então, a gente tem muito cuidado com a questão da higiene, né, para evitar que esse bebê receba algum tipo de infecção que possa vir através das mãos, geralmente. Então, a gente sempre orienta os pais, quando chegam no ambiente da UTI neonatal, de tirar tudo que é relógio, tudo que é anel, inclusive brincos. Muitas vezes a gente tira, nós profissionais da área da saúde não podemos utilizar nenhum desses acessórios. Então, eles são orientados a fazer a higiene das mãos e aí depois eles podem ter acesso dentro da UTI neonatal. A gente evita muito ruído, então pede que eles não usem o telefone celular. O ambiente da UTI neonatal, ele deve ser um ambiente mais tranquilo, mais calmo, com menos som e menos luz. Então, a gente também mantém um ambiente com a luz mais baixa, porque é comprovado cientificamente que essas mudanças fazem com que o bebê se desenvolva melhor. A gente enfrenta isso até com os bebês, né, nascidos no tempo, né, ideal. Imagina com um bebê que tem outras necessidades, né, uma atenção maior e redobrada. Qual a principal atenção sobre esse cuidado que a família tem que ser, na tua opinião, assim, como doutora, especialista, assim? O que não pode faltar quando a gente está lidando com um bebê prematuro? Amor, né? Com certeza, né? Então, esses bebês, a gente sempre diz que eles estão se desenvolvendo fora do lugar ideal, que é o ventre materno, né? Então, a gente precisa que eles consigam receber o máximo de amor. A gente vive num ambiente que eles vão sentir dor, é inevitável, eles vão precisar fazer coleta de exames, eles vão ficar com uma sonda. Então, a gente sempre traz, na medida do possível, o amor, seja através da família, né? E que é o ideal, que a família fique o máximo de tempo possível dentro da UTI neonatal, mas quando isso não é possível, a gente tem uma equipe maravilhosa, uma equipe de enfermagem multidisciplinar também, de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que estão sempre com esse olhar atento, né, de atender às necessidades dos bebês. Então, muitas vezes a mãe não pode estar presente, elas ligam, hoje eu não vou poder ir, ele está chorando, então alguém pega no colo, alguém acalma, alguém vai dar uma chupeta, né? Então, eu acho que o amor, esse olhar, assim, do cuidado, ele é essencial também dentro da UTI neonatal. E o bebê, ele sente o amor pelo contato, né, muitas vezes. E esse pele na pele, o método canguru, como que vocês fazem, né, hoje em dia, dentro da UTI? Existem novos métodos? Sim, esse contato ele é essencial, né? A gente sabe que os estudos mostram que a longo prazo os bebês que receberam mais contato com a família, eles têm um melhor desenvolvimento neurológico, inclusive com a voz materna, né? Então, tem estudos mostrando que os bebês que têm mais contato com a voz materna por um período mais prolongado, eles desenvolvem melhor o cérebro, né? Então, sim, hoje em dia a gente faz questão do contato pele a pele inicial com a mão, então a gente pede para que os pais não estimulem muito o bebê, mas que eles coloquem devagarinho a mão para poder conversar baixinho, eles se abaixam, eles colocam na incubadora o rosto ali, conversam um pouquinho. Quando o bebê está estável o suficiente, ele vai para o canguru, o contato pele a pele, né, dentro de um avental, e ele pode acontecer tanto com a mãe
quanto com o pai também, não é um exclusivo materno, né? E esse contato é muito importante. Então, a gente faz questão que eles fiquem pelo menos 1 hora no contato pele a pele, porque muitas vezes eles desestabilizam alguns sinais vitais logo no momento em que se coloca no pele a pele. Mas a gente sabe que a longo prazo é essencial que haja essa troca, né? Tanto do bebê com a mãe, quanto da mãe com o bebê. Sabemos também que o contato pele a pele, o canguru, ele faz com que essa gestante, essa mãe consiga ter mais leite, né? Então favorece também a amamentação, favorece diversos aspectos de vínculo, né, da família com o recém-nascido prematuro. E é uma questão de educação também, de adaptação da família. Como vocês fazem isso como profissionais? Porque tem o pai, e tem a mãe, tem os avós, e todo mundo precisa entender a metodologia que está sendo aplicada naquele bebê, que pode mudar, né, dentro desse contexto da UTI. Como é feito assim, essa educação mesmo com a família? Sim, os pais, a gente diz que não são visita, né? Os pais fazem parte, né, do cuidado com os bebês prematuros. Então, a gente sempre faz questão que eles participem o máximo possível. Pai e mãe têm acesso liberado dentro da UTI neonatal, né? São poucos momentos em que eles não podem ficar, mas a maior parte do tempo a gente faz questão que eles participem. Muitas vezes a gente, no momento de coleta de exame, por exemplo, pode ser feito com a mãe junto, com o bebê no colo, né? Então, a verificação de sinais vitais, a gente faz questão que eles participem da rotina, e quando o bebê já está um pouco mais estável, quando já saiu da incubadora, eles participam da troca de fralda, né? Eles fazem realmente o cuidado necessário com o bebê, eles são muito incluídos nesse cuidado, e aí a gente consegue também ter uma proximidade, consegue já orientar alguma coisa de cuidados para depois da alta hospitalar, né? A gente tem toda uma equipe treinada para isso, tanto de atendimento psicológico, que muitas vezes é necessário, porque a gente sabe que a família não espera, né, que o bebê vai nascer antes da hora e que haja essa separação. Então, essa separação realmente ela precisa ser trabalhada, né, com muito cuidado, com muita orientação. Muito obrigada, Cristine. Isso nos incentiva a dar esperança às famílias, né? E que a gente consiga levar qualidade de vida para esses bebês que são os nossos heróis. Com certeza. Obrigada. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. O Elo Elo está de volta e agora seguiremos com o nosso bate-papo sobre o Novembro Roxo. Estamos recebendo a Simone Saldíbia, vice-coordenadora da área acadêmico-científica da ONG Prematuridade.com, membro da coordenação de políticas públicas e Novembro Roxo aqui de Porto Alegre. Um prazer estar contigo. Prazer é todo nosso. Obrigada pela oportunidade. Para começar, eu quero saber como surgiu a ONG. A ONG surgiu em 2014, através de uma nutricionista, Denise Sugitani, que hoje é a nossa diretora executiva, né? E ela surgiu aqui em Porto Alegre, então é gaúcha, né? E aos poucos ela foi ganhando os outros estados do nosso país. Hoje nós já estamos em 24 estados do Brasil, com mais de 280 voluntários, entre familiares, de prematuros, profissionais da saúde, né? E simpatizantes da causa também. Que maravilha! E quais são os principais trabalhos que vocês realizam dentro da ONG? Nosso principal objetivo é evitar os partos prematuros que podem ser evitáveis, né? Então, diminuir drasticamente esses partos e trabalhar com advocacy, principalmente, né? Pela proteção dos direitos desses bebês e das suas famílias. Ter um controle, uma prevenção e um auxílio, né, para essas famílias que recebem esses bebês que já são aí uns pequenos heróis, né? Sim, desde o nascimento, né? Eles nos surpreendem muito, os bebês prematuros. Na tua visão, qual a principal pauta que precisa mudar sobre a prematuridade com o poder público, com a sociedade? Queremos saber a tua opinião. Nós já avançamos muito, né? Então a ONG tem esse papel de fazer essa interlocução com o poder público, né? Então nós acreditamos que esses avanços eles já surgiram principalmente pensando na ampliação da licença maternidade, né? Que hoje já é uma realidade para as famílias prematuras, mas claro que a gente tem muito ainda a avançar nesse sentido. Então principalmente buscar a equidade nesse cuidado, buscar por políticas públicas que olhem para mulheres gestantes, né? E também trabalhar a educação continuada dos profissionais da saúde,
das instituições de saúde, poder fazer realmente essa interlocução. E vocês também trabalham com essa conexão com as UTIs, com esses cuidados já imediatos com esses bebês? Sim, a gente trabalha vinculado com universidades, com os hospitais, sempre em parceria, né, com os profissionais da saúde. Então, nós fazemos essa conversa de forma contínua, assim, prestando essa assistência também às maternidades e às UTIs. E como é a relação? Porque a gente sabe que cada segundo conta a chegada desses bebês. O que vocês observam dentro do trabalho de vocês que pode auxiliar o sistema de saúde e também as mães e famílias envolvidas? Nós temos um núcleo de saúde mental que está à disposição das famílias, né? Então a gente presta esse cuidado a elas e a gente trabalha muito com a conscientização de que pais e mães não são visitas dentro da UTI neonatal, eles podem e devem fazer parte do cuidado de saúde dos seus bebês. Então a presença deles é muito importante, a gente estimula que eles estejam presentes, que eles sejam participativos desse cuidado e nos colocamos à disposição através do nosso núcleo de saúde mental para poder dar esse suporte emocional também a essas famílias. Maravilha. E tem alguma estratégia que assim é fundamental nesse momento familiar? Alguma história que tu já vivenciou e algum momento assim que foi muito marcante para a ONG? São inúmeras histórias, né? Nós estamos aí, como eu te disse, espalhados por 24 estados no nosso país, então cada bebê é único e carrega com ele uma história também única e muito especial. Nós temos dentro do site da ongprematuridade.com uma aba que é somente sobre histórias reais e ali nós temos diversas histórias lindas de prematuridade para contar e para inspirar as famílias que estão vivendo esse momento. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivendo isso, a gente não consegue visualizar, né, o futuro. E elas têm essa oportunidade de entrar no nosso site e ver famílias que nasceram com a mesma idade gestacional, com o mesmo peso de nascimento e que estão com seus bebês aí crescendo e brilhando, né? Fortalecer a esperança, né, e gerar estímulo e acolhimento para esse momento. Sim. Eu acho que é bem essencial. E tu como coordenadora também da parte de políticas públicas, o Novembro Roxo, ele é necessário? Qual a tua visão para a gente adicionar mais uma cor aí nesse novembro? O novembro é um mês muito especial, né? Porque é um momento onde os olhos estão voltados para a causa. Então, a gente tem essa oportunidade de sensibilizar a sociedade como um todo. Então, Novembro Roxo é um mês muito especial e agora ele faz parte do calendário nacional, né, do nosso país. Então, isso é uma grande conquista. O 17 de novembro, que é o Dia Mundial da Prematuridade, já é uma realidade no nosso país e cada vez mais nós temos visto mobilizações dos profissionais da saúde, das famílias em vários estados para pintar o Brasil de roxo realmente nessa época do ano. Que coisa linda. E quais são as maiores lacunas hoje que você vê também dentro das políticas públicas com a questão da prematuridade e as suas famílias? Existe ainda algumas lacunas? Sempre dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, né? A gente busca muito a qualidade da assistência. Especialmente no pré-natal, é muito importante. A maioria dos partos prematuros, eles são evitáveis, né? E a gente poder garantir um olhar para a atenção primária à saúde, para um pré-natal de qualidade, né? Para esse cuidado integral dessa família. E também pensar a longo prazo, porque essas famílias, esses bebês, eles passam um período internado conosco nos hospitais, porém, eles vão receber alta. E esse cuidado precisa continuar. Então, a gente busca também, dentro das políticas públicas da ONG, né, conversar, fazer essa interlocução com o poder público para a gente pensar estratégias e pensar realmente políticas que possam olhar para esse bebê após a alta hospitalar, para que ele possa continuar sendo cuidado de uma forma integral. Que ótimo. E como tu vê essa conexão com a ONG, o governo, as políticas públicas, a sociedade civil, unidas para essa questão da prematuridade? Qual é a tua visão e teu desejo como coordenadora? A sociedade civil organizada, ela tem um papel muito importante, as ONGs, né, assim como a ongprematuridade.com, de como levar o olhar das famílias, o olhar da sociedade para esses campos de discussão, né? Então, é muito importante o papel das ONGs nesse sentido.
Então, Simone, para quem está nos assistindo, um recado final de esperança para quem está vivendo, né, está passando por esse momento. Para quem está passando por esse momento, eu diria que lembre-se sempre que prematuridade não é sentença. Com o cuidado adequado, no momento oportuno, esses bebês eles crescem, se desenvolvem, podem ter um futuro brilhante, como é o slogan da campanha do Novembro Roxo desse ano, né? Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. E eles podem brilhar, e muito, né? Nós temos inúmeros exemplos de prematuros que hoje estão vivendo e crescendo, tendo a sua infância protegida e crescendo com saúde, se desenvolvendo. Nós temos neonatologistas, profissionais da saúde que um dia foram prematuros. Então, prematuridade não é sentença. É um momento difícil, mas com o suporte adequado, é possível sim que eles cresçam e se desenvolvam saudáveis. E aproveitando, quero deixar um convite. Nós estamos no mês, né, da conscientização para a prematuridade, no dia 16 de novembro, às 10 horas, na Redenção. Nós teremos a caminhada da prematuridade, já fica o convite para que vocês estejam lá conosco. Que maravilha! Né? Então, os hospitais, as famílias, eles se encontram, vestem roxo e saem para uma caminhada linda ali na Redenção, em homenagem aos bebês e às suas famílias. E é um momento bem especial e que reúne esses bebês como uma forma de valorizar essa vitória que eles venceram a prematuridade. Que maravilha! E onde a gente encontra, Simone, essas informações, essa agenda tão linda e especial de vocês e o incentivo desse trabalho que vocês fazem? Onde que o pessoal pode encontrar? Nas redes sociais da ONG prematuridade.com e no nosso site também. Inclusive, dentro do nosso site, nós temos uma parte que é específica do Novembro Roxo. Lá é possível, inclusive, adquirir as camisetas para poder sair às ruas nesse mês e sensibilizar, que esse é o principal objetivo do Novembro Roxo. E a gente consegue comprar essas camisetas? Como é que funciona para quem se sentiu tocado e quer auxiliar a ONG? Como é que faz? Nós temos a loja da prematuridade, né, dentro do nosso site, e ali, através de um link, tu consegue adquirir as camisetas e todo o valor da venda de todos os itens que estão na lojinha, eles são revertidos para a causa da prematuridade. Simone, eu queria te perguntar também se tem algum caso que depois uma família te ligou, te agradeceu, ou que tu vivenciou, é uma coisa recorrente dentro da ONG? Como é que funciona a relação com as famílias no trabalho de vocês? Nós temos inúmeros casos, muitas famílias, né, que foram auxiliadas pela ONG, seja por com doações ou com o trabalho do nosso núcleo de saúde mental, com esse apoio, com esse suporte psicológico, voltam, retornam anos depois e se tornam voluntários. Olha E só. passam a levar o nome da ONG, né, nos seus locais de trabalho, nas suas comunidades. E é por isso que vem crescendo cada vez mais essa grande família da prematuridade, que luta por justiça social, que luta para prevenir os partos prematuros evitáveis e principalmente que luta para dar voz às famílias e aos bebês prematuros. Que lindo. Que lindo, que trabalho maravilhoso. Simone, quero agradecer o teu trabalho em nome de todo o time do Ela é o Elo, porque a gente acredita muito na vida, na esperança e no futuro brilhante das crianças. E a gente vai deixar aqui também como encontrar essa ONG, como colaborar e como estar aí, né, nesses eventos que incentivam e auxiliam a nossa comunidade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, é uma honra. E vistam roxo e venham caminhar com a gente também no dia 16 de novembro, vai ser um prazer. Obrigada. Muito obrigada, viu, Simone? O programa Ela é o Elo vai fazer um breve intervalo. Em seguida, voltamos com mais informações sobre o Novembro Roxo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. Voltamos com Ela é o Elo. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a rotina de uma UTI neonatal. Hora do Papo Local. O Hospital Divina é conhecido pelo cuidado e amorosidade com os seus pacientes. Ainda mais na UTI neonatal, que aqui eu vou conversar com a coordenadora Ana Paula Budel sobre isso, sobre como é essa rotina e esses cuidados que são essenciais e os minutos são extremamente relevantes
para os nossos pequenos. E eu estou aqui com a coordenadora materno-infantil Ana Paula Budel, dentro da UTI, para sabermos mais como é essa rotina e como é o teu dia a dia. Então, vivenciar este momento da UTI neonatal é algo que é prazeroso, né, gente? Trabalhar com esses pequenos, a gente chama de pequenos heróis, os nossos guerreiros, né, que todos a cada dia nos ensinam, né, e nos motivam a estar aqui para a gente fazer sempre o melhor de entrega para eles. A nossa UTI neonatal ela é composta, né, por uma equipe interdisciplinar, né, onde atuam profissionais de várias áreas que são voltados, né, ao cuidado da saúde do recém-nascido, prematuro. Então, nós temos uma equipe bastante, vamos dizer assim, envolvida, né, no processo de cuidado e de evolução dos bebês, que aqui nós recebemos bebês de 24 semanas, que são os prematuros extremos, e aqui eles nos ensinam todos os dias. Nós temos uma equipe, então, voltada a toda a equipe multidisciplinar, técnicos de enfermagem, enfermeiros, físio, fono, fisioterapeutas, nutricionistas, que são a equipe, então, que desenvolve o cuidado, desenvolve todo o processo de trabalho delas para poder beneficiar os nossos pequenos e entregar bebês saudáveis para a sociedade, que é esse o nosso objetivo, né? Que a gente entregue bebês que tenham qualidade de vida aí para viver com suas famílias. Que coisa linda. Eu quero saber também, Ana, como que funciona os diferentes casos. Porque quando a gente pega um bebezinho, ele é tão frágil, ele é pequenininho. Como é nesses casos de prematuridade? A prematuridade, ela tem diversas causas, né, vamos dizer, porque ela pode ser uma prematuridade pela questão do próprio saúde do bebê, fetal intrauterina, e pode ser também pelas questões de saúde da mãe. A mãe, geralmente, por algumas comorbidades, seja prévia da gestação ou até mesmo da gestação, é um causador, sim, da prematuridade. Então, nós trabalhamos, né, com diversos casos de algumas situações de bebês com algum tipo de cardiopatia, a prematuridade mesmo pela própria idade gestacional, né, prematuro, que é com menos de 37 semanas. Então, nesses casos, já é um bebê que necessita de algum cuidado. Às vezes, bebês com 35 semanas não precisam estar aqui conosco, mas a regra é que todo bebê com menos de 34 semanas tem que internar na UTI neonatal para realizar o seu acompanhamento de desenvolvimento extrauterino. Certo. E a gente sabe que é um período delicado, né, essa fase de UTI, e a gente também sabe que o Divino é conhecido pelo carinho, pelo acolhimento. Isso faz a diferença? Vê isso no teu dia a dia? Com certeza, com certeza. Nós trabalhamos, né, o cuidado amoroso à vida faz parte da nossa história, né, da rede de saúde da Divina Providência, do Hospital Divina. Então, o nosso objetivo é sempre, além de todo o cuidado com conhecimento, né, com habilidade técnica, conhecimento técnico-científico, como a gente diz, a gente precisa cuidar com amor. Que a gente sabe que quando existe amor, tudo que se faz com amor, as coisas se desenvolvem. A gente consegue identificar, assim, inclusive os próprios profissionais, né, que atuam dentro da UTI neonatal, eles são diferenciados. Todos cuidam com amor, mas a UTI neonatal, eu digo muito, sempre tem aquele cuidado diferente por ser os pequenos, por ser famílias, porque onde a gente trabalha muito com a família envolvida no cuidado. E é este o nosso diferencial hoje, de que as famílias que saiam daqui, elas saiam preparadas para cuidar dos seus bebês lá fora, que elas tenham segurança naquele cuidado e elas auxiliam muito no nosso, vamos dizer assim, no desenvolvimento da alta segura para estes bebês. Que maravilha. E uma outra coisa que tu trouxe, né, sobre a equipe multidisciplinar. Quais são as equipes, como é que tu gerencia isso também, né, além dos pequenos aqui dentro? Fazer a liderança de uma grande equipe sempre é um desafio, né, mas é muito prazeroso, porque aí quando nós temos equipe envolvida com o cuidado, isso faz a diferença. E a gente sempre busca, no momento de uma contratação, a gente busca contratar pessoas que tenham o mesmo propósito. O propósito do cuidado amoroso, o propósito de querer se desenvolver, de querer trazer melhorias, de contribuir para que os nossos resultados e o cuidado amoroso seja realmente realizado. E o resultado de entregar valor para os nossos pacientes. E quando a gente fala em entregar valor, a gente pensa principalmente em questão financeira, mas não é isso. A gente fala de entregar valor, é entregar um bebê pronto para viver a sua vida saudável, o mais saudável possível junto com a sua família, bem desenvolvido dentro da sociedade. Que maravilha. E além disso, tem a família também, a participação dos pais, então tem toda a colaboração da equipe multidisciplinar do Divina. E você tem alguma orientação para os pais? A gente sempre traz a importância de a troca acontecer e deles estar abertos a
se envolver com essa troca. Porque não adianta nós nos entregarmos e a família também não fazer a sua troca. E então a gente inclui. E é nesse momento em que a gente acaba adquirindo, fazendo a troca de, principalmente assim, de cuidado, né? E a troca de afetiva. Que a gente consegue mostrar para eles que esse é o nosso trabalho, a troca de confiança, e eles acabam adquirindo confiança na nossa equipe. Muitos pais saem daqui para ir dormir e a gente sabe que ligam a 1h da manhã, que 2h da manhã, porque sentem a sua insegurança nos primeiros dias. Passados os dias deles verem como é que funciona o nosso trabalho, já dormem melhor em casa, longe do seu bebê, sendo que a UTI neonatal ela está sempre aberta para os pais ficarem em tempo integral aqui. O pai e a mãe, as mães, os pais sempre ficam presentes em todo momento. E afetividade foi uma palavra que a gente falou muito aqui no nosso papo. E eu queria saber, Ana, se tu tem uma história para compartilhar que possa inspirar quem está nos assistindo hoje. As histórias são todas sempre únicas, né? Individuais de cada paciente, mas agora há pouco tempo nós tivemos uma paciente que veio de Torres e ela nos procurou por uma situação de saúde dela e ela ficou internada conosco, ainda gestante. Ela acabou retornando para Torres, retornou de novo para uma nova internação e nessa internação dela ela teve que ter o seu bebê. Para nós foi muito chocante porque ela acabou tendo uma parada cardíaca no momento da cesariana dela. Foi uma cesárea de urgência, bebê prematuro de 34 semanas. Ela exigiu mais cuidado do que o próprio bebê que estava com 34 semanas. O bebê ficou na NEL por um cuidado, obviamente pela prematuridade, e muito feliz nós ficamos que em menos de 15 dias ela estava dando alta, sem nenhum tipo de sequela. Né? Então essa aí é a nossa último case de sucesso, vamos dizer assim. Dentre tantos outros, Dentre né? tantos outros que estão aqui, que são todos com sua singularidade, com sua individualidade de cuidado e de preparo para sair daqui muito bem com a sua família, né? Isso que importa. Isso que importa. E um recadinho final também de incentivo para quem deseja, né, saber mais sobre essa questão. Eu acho que tu buscar pelo conhecimento. Eu acho que a educação perinatal dentro do seu pré-natal é algo que sempre vai ser muito valioso para que os desfechos sejam os mais positivos possíveis, né, no momento do nascimento. Então as mulheres, elas precisam estudar, precisam se preparar para aquela gestação. Se não for possível, que se preparem no decorrer da gestação, que sempre é um momento de tu poder fazer uma busca para te poder ter os resultados bem positivos no final da gestação e sair com seu bebê aqui do hospital. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada. As nossas crianças precisam de ti. Obrigada. Obrigada. Cuidar de um bebê prematuro é incentivar a vida. E eu estou aqui na jornada da prematuridade no Hospital Divina para saber mais sobre a rotina dos profissionais que auxiliam os nossos pequenos heróis. E eu estou aqui com a Cristine, que é enfermeira da UTI neonatal, para falarmos sobre essa linda jornada. Tudo bem com todo mundo? É um prazer estar aqui e a gente quer saber um pouquinho mais o principal objetivo dessa jornada de prematuridade aqui do Hospital Divina Providência. A gente sabe que o mês de novembro é comemorado, então, o Novembro Roxo. O Novembro Roxo, ele é o mês que a gente consegue trazer visibilidade para esse assunto, que é a prematuridade. Os bebês que nascem, então, antes das 37 semanas, né, que são conhecidos como os bebês prematuros, e a gente consegue aqui no Hospital Divina trazer um atendimento muito especial, e com isso já é a 5ª edição que a gente consegue fazer a Jornada da Prematuridade, sempre em novembro, onde a gente cria esse evento, que é para trazer essa sensibilização, trazer essa evidência para esse assunto, né, e ser também uma troca de conhecimento, onde a equipe multidisciplinar, seja enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, a gente consegue reunir, criar um evento para que seja evidenciado esse cuidado baseado em evidências, mas ao mesmo tempo trazendo essa humanização, onde a gente consegue fazer um dia inteiro de troca de experiências, de trazer ciência junto do cuidado, que é uma coisa que a gente prioriza bastante aqui. E até para esclarecer, né, um pouco, gera muitas dúvidas, né? Afinal, é um bebezinho que exige muito cuidado. E a gente quer saber também um pouco da rotina. Como é a rotina dos cuidados, dia a dia, numa UTI neonatal?
Eu sou um pouco suspeita para falar, porque a gente que é da UTI Neo, a gente diz que é um time, assim, né? A gente move toda a rotina dos cuidados de um bebê prematuro, é tudo diferente. A gente fala que o bebê prematuro, ele não é um adulto pequeno, não, ele tem cuidados específicos, ele tem atenções específicas e não só ele, como cuidado integrado para a família também, né? Então, além do bebezinho, que é o nosso paciente, a gente tem a família inteira para cuidar junto, a mãe, que também está em sofrimento. No caso, a mãe não esperava ter uma internação de um bebê prematuro dentro de uma unidade de terapia intensiva, né? Então, a gente tem diversas práticas, assim, do dia a dia, mas eu acho que dá para destacar a questão do prematuro extremo, principalmente, onde a gente tem o método canguru, onde essa mãe consegue colocar o bebezinho pele a pele, mesmo quando o bebê está dentro da incubadora. A gente tem também ordenha beira-leito, onde esse bebê que não pode receber o leite direto no seio materno da mãe por questões clínicas, a mãe consegue ordenhar esse leite e ser ofertado pela sondinha ou de formas que direto na boquinha do bebê, com que facilite que mais para frente a mãe tenha essa possibilidade de ter a lactação, de conseguir amamentar, mesmo quando tem um parto prematuro, que acaba, sem querer, acaba influenciando para que isso seja prejudicado, né? A amamentação e tudo mais. São características importantes, né? E cada segundo, cada tempo ali é precioso. E me conta, quais são os debates dessa edição, quais são as ênfases, né, desse mundo todo que é, né, uma UTI neonatal? Esse ano a gente tem como base, assim, tem a ONG prematuridade.com, que é a principal, né, aqui do Brasil, que fala sobre esse assunto, e anualmente eles trazem temas para que a gente se baseie em relação a isso. Esse ano foi o seguinte slogan, que é: garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. É uma frase bem bonita, assim, e eu acho que o cuidado baseado em evidência, o cuidado, no momento em que tu oferta o melhor cuidado, tu tá ofertando começos saudáveis. E eu acho que todas as palestras, sou suspeita para falar, como disse, mas todas as palestras têm esse objetivo de ter um cuidado especial, ter o melhor cuidado que eu vou oferecer para esse bebê. Então, no momento em que a gente oferta o melhor cuidado, um cuidado baseado em ciência, baseado em humanização, a gente está ofertando começos saudáveis para que lá na frente ele consiga ter menos sequelas, ter menos situações que vá deixar com que a vida dele seja mais difícil lá na frente. Eu acho que trabalhar com vida é sempre inspirador, e o início da vida, né, principalmente. Então, eu quero pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal de casa, para os profissionais, para quem está nos assistindo ao nosso canal. Eu acho que para os profissionais, eu acho importante frisar, assim, para que a gente continue trazendo esse cuidado baseado em ciência. Eu acho que é a principal coisa que a gente pode dizer, porque a ciência também traz um pouco de personalidade, então cada bebê é único, cada família é única. No momento em que a gente não perde isso, que a gente consegue enxergar aquele bebê como individual, aquela família como individual, e eu tenho a ciência junto, eu acho que a gente consegue oferecer um cuidado muito especial. E para as famílias, eu acho que é a questão de empoderar mesmo. Trazer esses pais, essas famílias que têm internação prematura, né, que infelizmente não queria estar lá. A gente sabe que é uma quebra de expectativa no momento em que as famílias estão numa internação, né? É um momento muito delicado em que a gente tem que lidar com diversas emoções, e os pais têm um papel essencial nisso tudo. A gente fala que o amor deles é terapêutico, então também faz parte do tratamento, também faz parte ter eles ali. Então, acreditar não só na força dos pequenininhos, mas como do amor dos pais, da presença deles. Então, é bem importante que todo mundo esteja envolvido nisso. Que coisa boa. Muita inspiração, vida longa jornada. Obrigada, muito obrigada. Vamos para o especial saúde com um bate-papo muito importante. E hoje o papo local é especial saúde. E a saúde que começa pela boca. A gente vai falar sobre os cuidados bucais e a prevenção de saúde com a doutora Roberta Capper. E agora estamos aqui dentro do consultório da doutora Roberta Capper. E eu quero saber, doutora, qual é a diferença de um check-up de uma consulta simples? Então, em geral, o paciente, quando ele vem para uma consulta simples, ele já vem com uma queixa. Ele vem para resolver aquela queixa.
né? Então é um atendimento mais pontual. Quando a gente faz um check-up odontológico, é uma consulta mais ampla. A gente vai pegar a anamnese do paciente, vai avaliar todos os dados, vai avaliar propensão de doenças e aí fazer o exame odontológico propriamente dito, né? Esse exame ele compreende a avaliação clínica, né? Onde a gente vai olhar com o nosso espelhinho, a gente vai fazer um escaneamento, né? Uma avaliação digital, nós vamos fazer fotos, solicitar radiografias, então ele realmente é um atendimento mais completo, né? E a partir daí a gente vai analisar e verificar todas as necessidades de tratamento, né? E o que o paciente tem, o que ele necessita, né, para seguir o plano de tratamento. Então, o ideal é que a gente faça em qual frequência esse check-up, essa consulta mais densa? Essa consulta a gente indica que seja feita pelo menos de 6 em 6 meses, né? Que é o tempo médio que a gente tem para diagnosticar e prevenir algumas doenças de terem uma evolução que necessite de um atendimento mais complexo, né? Então a gente já pega no iniciozinho se precisar fazer alguma intervenção, como alguma cárie ou até doenças mais graves, né? Como câncer bucal, é uma doença que a gente consegue fazer um diagnóstico mais antecipado, né? Mais preventivo. E essa também, né, pegando esse gancho, essa também é uma questão da gente fazer essa consulta antes, previamente, né? Qual é o tamanho do prejuízo quando a gente deixa para depois, quando a gente já está vendo alguma coisa, quando já está sentindo alguma dor? Qual é o tamanho do prejuízo quando a gente chega nesse nível? Então, a gente sabe que prevenir é sempre mais barato do que remediar, né? Então, a ideia é que a gente não tenha necessidade de fazer atendimentos mais complexos, se a gente tiver essa consulta antecipada, né? A gente consegue ter um atendimento mais leve, uma consulta mais tranquila, né? Sem que a gente chegue na necessidade de o paciente vir tratar a dor, né? Então, nosso objetivo principal aqui na clínica é acompanhar o paciente ao longo da vida dele, que ele venha no primeiro momento, quando o paciente iniciou o tratamento aqui, a gente vai fazer esse check-up e certamente nós vamos ter várias questões para solucionar, né? Quando a gente finaliza esse plano de tratamento, a gente entra na remissão, digamos assim, no momento de fazer só a prevenção, e daí a gente vai marcar consultas mais esporádicas, a gente faz um alerta de retorno ali, a Grace chama o paciente, a gente vai fazendo essas consultas de 6 em 6 meses, daí sim para fazer só uma profilaxia e analisar se está tudo bem, né? Para fazer a manutenção da saúde. A gente quer o paciente em saúde. Então, falando em saúde, quais são as principais doenças que a gente consegue prevenir com esses check-ups? Para o público de casa. Tem uma série de coisas que a gente pode prevenir, né? A principal delas é a cárie, né? Problemas periodontais, que são doenças de gengiva, né? Os problemas periodontais, eles podem evoluir para problemas mais graves, porque a gengiva, ela tem comunicação, né? O sangue que circula na gengiva, ele circula no nosso sistema inteiro. Então, as bactérias que estão ali podem migrar para a circulação e virar uma endocardite bacteriana. Isso é uma coisa bem importante e que não é muito divulgado. Então, o check-up, nesse sentido da parte de prevenção de doença periodontal, ele é super importante, inclusive, para isso, né? Tem uma outra questão importante para gestação, para mamães, né? Então, o problema periodontal acaba induzindo um parto prematuro. Então, é importante que as mães, quando estiver grávida, venham fazer o pré-natal odontológico também, né? Como eu já falei anteriormente, a questão do câncer bucal, né? São lesões que a gente analisa na boca. Hoje em dia tem várias questões, erosão ácida. Hoje a gente tem muito disso, é bem interessante até a gente comentar sobre isso. O público jovem que consome muito energético, o energético ele é um pH mais ácido e ele acaba causando uma erosão ácida, que é uma das doenças novas que a gente tem hoje em dia. Então a gente tem que prevenir isso também. Olha que importante isso na parte da saúde. Agora vamos falar um pouquinho da estética também, que eu sei que você é top doctor, né, do Invisalign.
E qual é a tua visão dos alinhadores com autoestima, os cuidados para quem busca, né, alinhar os dentes? E a tua visão? É a minha especialidade, a minha paixão são os alinhadores. E hoje a gente sabe que a questão estética, né, tá muito ligada com o uso dos alinhadores, mas também a parte de saúde, não é só a questão estética, né? A gente tem a questão de alinhar os dentes, tá muito ligada com a questão de higiene, de facilitar. Às vezes a gente tem os dentes apinhados, acumula mais tártaro, não consegue higienizar, tem contatos prematuros, né? Tem desgastes dentários importantes, que às vezes o paciente está mais preocupado com a questão da estética, mas a parte funcional é a nossa top da lista, né? Primeiro a gente analisa essa questão e a estética vem junto. Vem como consequência. Exato. E hoje em dia a gente sabe que a estética é tudo, né? O teu sorriso é o teu cartão de visitas, né? Então, principalmente ali teve um aumento significativo dos tratamentos em busca de estética na época da pandemia, em que se começou muito a falar, ter mais reuniões online, então as pessoas começaram a se ver muito na tela e isso acabou surgindo essa necessidade maior, né, de se sentir melhor, de se ver mais bonito, né, e é super importante a gente ter essa visão e se sentir bem, né, autoestima. Obrigada, doutora Roberta, por esclarecer e dar essas dicas valiosas para este Papo Local. E agora chegou o momento da nossa pausa especial para começar a semana com uma reflexão boa e uma mensagem que aquece o coração. Vem aí o Fé em Ação. Aqui quem fala é o Roberto, o pastor Roberto. Estou passando aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor tem colocado de uma forma muito forte no meu coração, que é a importância da oração. Quando nós oramos, orar significa que nós realmente buscamos a graça de Deus, significa que nós confessamos a nossa dependência e a nossa necessidade do agir de Deus. Mas também é verdade que quando nós temos uma vida de oração, estamos falando da nossa disposição de agir. Oração tem dentro de si a palavra ação, o verbo agir. E quando agimos, nós somos ferramentas usadas por Deus para que o reino dele se manifeste. E temos, com certeza, todos os dias, muitas oportunidades para agir, para fazer. Começando na nossa própria casa, na família, amigos, na nossa cidade, enfim, ali onde estamos, somos chamados a agir e a colaborar e a contribuir com tudo que se apresenta diante de nós. E na proporção que vamos nos envolvendo, somos chamados a orar, clamando pela ajuda e o agir do próprio Senhor. Lembro de uma palavra de Lutero que ele diz, ora et labora, em latim. Isso significa ora como se tudo dependesse de Deus, trabalha como se tudo dependesse de ti. Amados e amadas, na proporção que nós assim fazemos, a esperança toma conta de nossa vida e a nossa vida é renovada de fé em fé. Ok? Deus abençoe. E assim chegamos ao fim de mais um Ela é o Elo. O Novembro Roxo é um lembrete que cada vida tem seu tempo. Um tempo que às vezes chega antes e nos ensina sobre paciência, sobre fé, sobre força do cuidado. A prematuridade não é um desafio médico, é uma jornada de esperança, de ciência e de humanidade. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.